Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos em todo o nosso querido Brasil, principalmente os estados por onde eu tenho realizado a obra de Deus nos últimos tempos, né? Eu sou missionário Luiz Belo Pinheiro, 71 anos de idade, casado há 50 anos, pai de 9 filhos, muitos netos, todos servindo ao Senhor nosso Deus, coisa maravilhosa, Deus tem me agraciado. Eu tenho realizado a obra evangelística em vários lugares do Brasil, Rio Grande do Sul, nos lugares de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, vários lugares no estado da Bahia, recentemente no estado do Piauí, em Avelino Lopes, no extremo sul do estado, a pastora Ednete, na Água Viva dos Milagres, estive ali ministrando ensinamentos teológicos e também testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor, para muita gente. E ali pregando na praça também. E é uma coisa maravilhosa servir ao Senhor nosso Deus. Muito bem, nesses longos anos, eu pastorei muitas igrejas, mas recentemente nós temos um Ministério ID aqui em São Paulo, pastoreado pelo meu filho, um ministério autônomo próprio, nosso, da família, e eu executo esse trabalho em missão. Faço tratamento de câncer já há 5 anos, mas Deus tem me dado ainda condições para viajar, realizando obras de missões. Muito bem. Irmãos, eu quero falar um pouquinho com os irmãos, conversar um pouquinho sobre esse assunto que é importante, a palavra de Deus. Na carta do apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, esse assunto é muito importante para esses últimos dias. Tão importante como muitos outros, mas isso aqui eu quero falar um pouquinho acerca da morte e ressurreição de Cristo e a sua vinda. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vos dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Muito bem, vamos meditar um pouquinho aqui. Eu peço ao Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, que pelo seu maravilhoso Espírito Santo possa nos iluminar aqui nesta palavra que fora revelada, inspirada ao servo do Senhor, o apóstolo Paulo. Muito bem, acerca desse assunto importante. Meus irmãos e amigos, nós estamos vivenciando dias de trevas, dias difíceis, onde realmente no meio evangélico em geral, o diabo tem se aproveitado para usar pseudos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, para jogar lama por todos os lados na pregação do Evangelho. Realmente está muito difícil, muito difícil. Mas o Senhor prometeu estar conosco para nos guardar e nos livrar desses falsos profetas dos últimos dias. Já desde antes, desde o Antigo Testamento, não é surpresa, mas não é fácil realmente nós convivermos com isso, irmãos. Estão vendo muita igreja do Senhor sofrer, até mesmo os seus escolhidos. Eu sei que você está sofrendo comigo. Nós não gostaríamos que isso acontecesse, para que muitas almas se chegassem mais ao Senhor. Mas que nós estamos vivendo e vendo com nossos olhos
São muitos se afastando do Evangelho, se desviando dos caminhos do Senhor. Muitos fracassando, né? Porque realmente não está fácil. Mas isto, para mim, para nós, para você que está me ouvindo, é um sinal, né, da volta de Jesus em breve. Jesus falou muito sobre isso em São Mateus capítulo 24. Mas vamos abordar um pouquinho esse assunto aqui, escrito por Paulo. Já naqueles dias, Paulo na Ásia, grande pregador do Evangelho, fundador de muitas igrejas, né, na Ásia, lá no primeiro século, falando sobre o assunto da salvação em Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, né? Ele falou também muito sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus pela segunda vez. No Antigo Testamento, as promessas todas referente à vinda de Cristo ao mundo, né, para se revelar ao mundo como Salvador, né, todas elas se cumpriram. Né? Isaías, por exemplo, o profeta messiânico, capítulo 9, versículo 6, ele disse, um filho nos nasceu, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No capítulo 9, até mesmo fala sobre o ministério de Cristo na Galileia. Né? E o Evangelho de João, servo de Deus, apóstolo do amor, ele diz lá no capítulo 3, versículo 16, ele escreveu, porque Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Romanos, ele fala sobre o assunto da entrada do pecado no mundo. Capítulo 5, versículo 12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Daí então todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Muito bem. Então esse assunto é muito importante, né? Mas nós estamos agora aguardando a volta de Jesus. Não somente pelo que Paulo fala aqui aos irmãos lá da cidade de Tessalônica, na Macedônia, eles estavam interessados em saber sobre a volta de Jesus, devido ao fato de muitos irmãos já terem dormido no Senhor, já terem morrido, né? E eles estavam assim, sem entender o assunto. E Paulo explicou sobre esse assunto. Não quero entrar aqui em questões teológicas, são ideologias, né? Pontos de vista teológicos acerca da vida de Jesus, em que tempo será, se antes ou depois da tribulação. Eu não quero tratar aqui desse assunto. Todos os cristãos, independentemente das suas denominações religiosas, sabem que Jesus haverá de voltar para buscar a sua igreja, para ascender a sua igreja aos céus, levá-la para as mansões celestiais. Essa é uma promessa maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Vejamos o que diz ele lá, por exemplo, no capítulo 14, versículo 1 do Evangelho de João. Lá está escrito, não se turbem os vossos corações, mas credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é uma promessa firme, né, da parte do Senhor Jesus. Ele vai voltar de novo. Ele veio para se revelar ao mundo como Salvador, morreu na cruz do Calvário, antes batizado por João, teve aqui com 3 anos seu ministério terreno e quase aos 33 anos de idade, lá estava Jesus sendo levado à cruz do Calvário para ser martirizado.
morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, né? Mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para a glória do Pai, né? E instruiu os seus discípulos e os orientou de uma tal maneira para que perseverasse e fosse por todo o mundo pregar o Evangelho, anunciando que ele haveria de voltar outra vez. Essas foram as suas últimas palavras depois da sua ressurreição, após estar 40 dias com seus discípulos, aparecendo esporadicamente, os levou lá em Betânia, lá no Monte das Oliveiras, e ali deu as últimas instruções e ascendeu aos céus, e os anjos desceram e confirmaram que ele haverá de voltar outra vez. Essa é a esperança da igreja. Esta é a minha esperança, deve ser a sua esperança. Não tire os olhos de Jesus. Olhe sempre para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa salvação, né? Fique firme, não se afaste, não dê ouvido aos falsos ensinos, aos falsos teólogos, aos falsos mestres, né? Aos falsos profetas que estão se levantando, se auto-intitulando profetas. Coisas terríveis nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Mas eu estou aqui vivendo a fé viva e eficaz na pessoa de Cristo Jesus. Aprendi há 45 anos atrás com grandes homens de Deus. Tive o privilégio de vir para as Assembleias de Deus, aprendendo com grandes homens, pastor Cícero Canuto de Lima, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o missionário finlandês Eurico Bergsten e outros grandes homens de Deus, como o pastor Valdir Nunes Bícego, lá da Lapa, do setor 10, Ministério de Belém. Eu tive esse privilégio muito grande de ver esses homens e ouvi-los pessoalmente ensinando a palavra do Senhor. E nós devemos guardar os seus ensinos, né? Muito bem, e voltando aqui para o assunto aqui frisado, lido por mim, na primeira carta de Paulo, no capítulo 4, versículo 13 em diante, Paulo fala acerca desse assunto importante para os irmãos, importante para nós também. Nós estamos vivenciando tudo isto, e devemos a cada dia nos prepararmos, irmãos, porque Jesus voltará para buscar um povo santo, lavado, redimido pelo poder maravilhoso do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E Paulo aqui com muita sabedoria e com muito amor no coração, ele era sempre firme nas palavras, ensinava, repreendia com muita educação, chamava a atenção de todos para os ensinamentos sagrados. E ele fala para os irmãos para que eles não fossem ignorantes, ou seja, faltosos do entendimento acerca da vinda de Jesus. Porque assim como ele havia morrido e ressuscitado, ascendido aos céus, da mesma maneira, ele prometeu, ele vai voltar outra vez, ele vai voltar de novo para buscar aqueles que estiverem preparados, desde aqueles que já haviam, ele falando aqui, dormido no Senhor, e aqueles que estiverem vivos seriam transformados no abrir e fechar de olhos antes do ressoar da última trombeta, porque a trombeta haveria de ressoar e os mortos haveriam de ressuscitar e todos juntos haveriam de ascender aos céus para o grande encontro com Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Por isso que eu não saio desses caminhos, não saio de maneira alguma desta palavra. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas. É apta para discernir o pensamento, as intenções do nosso coração. E hoje, nesse momento, a intenção do meu coração é fazer com que você
fique firme, se prepare melhor a cada dia, para que juntos nós possamos estar um dia com o Senhor. Isso que é importante. Enquanto isso, nós estamos testemunhando de Jesus. É Jesus falando ainda para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ele falou, não vos pertence saber os tempos que Deus tem determinado pelo seu próprio poder, né? Isso não importaria sobre o fato de novamente Israel, né, voltar a ser uma nação. Os discípulos estavam preocupados, né? Restaurará tu nesse tempo de Israel? Jesus os tirou desta visão, colocando uma visão de privilégio, né? Ser-me-eis testemunhas, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que haverá de vir sobre todos vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que maravilha! Nós temos que agora testemunhar de tal maneira, pregando o Evangelho, que são as boas novas de salvação. Coisa linda, coisa maravilhosa. O Evangelho, meus irmãos queridos e amados, é uma coisa maravilhosa. Quando o pecador abre o seu coração, ele reconhece o seu estado de pecado. Vive muitas vezes sem paz, sem Deus, sem salvação neste mundo. Corre por todos os lados, mas quando ele se encontra com Cristo, quando Cristo se revela a ele pelo seu Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa. Acontece o grande milagre do novo nascimento, aquele nascimento que Jesus falou lá para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Importa nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o Rei de Deus. Oh, coisa maravilhosa, né, irmão? Então, nós nascemos de novo. Vamos pregar esse Evangelho, falar que Jesus ele é maravilhoso, morreu por nós, ele haverá de voltar outra vez, e desta feita para nos levar para estar com ele nas regiões celestiais, na glória, na Nova Jerusalém, de que tanto a palavra de Deus nos fala. Como é bonito, né, irmão? Que coisa mais maravilhosa. Eu fico tão feliz porque Deus tem me usado para ganhar muitas almas. Hoje aqui em São Paulo, por exemplo, na Bahia também, até na Bahia. Tem pessoas hoje, existem pastores, obreiros, aqui em várias igrejas, até na Igreja Batista, até na congregação cristã no Brasil, tem pessoas que aceitaram Jesus comigo quando eu pregava no Avon em 1980. Ali eu tinha o privilégio de pregar na hora do almoço, nos vestiários masculinos, no vestiário feminino também. Ali uma porta aberta maravilhosa pelos diretores daquela grande empresa Avon, né? Aqui na América do Sul, coisa maravilhosa. Deus me deu a oportunidade, todos os dias eu pregava o Evangelho ali, orava pela empresa, por todas as pessoas, e Jesus salvou muitas almas ali. Eu nunca vou me esquecer. Tempos maravilhosos. Eu permaneço firme até hoje, mesmo diante da luta, da dificuldade, da enfermidade, do câncer que tem realmente, muitas vezes, me corroído, muitas vezes, mas, como Jesus dissera lá, né? Ele falou que a carne estava fraca, mas o espírito estava fortalecido, né? E eu realmente estou realizando esta obra. Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Falando acerca desse assunto importante, Jesus voltará para buscar aqueles que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, lá no versículo 28, ele fala, ele voltará outra vez, sem pecado, para buscar aqueles que o esperam para a salvação. Você está preparado? Ainda não? Então se prepare, porque Jesus voltará para buscar aqueles que estiverem preparados. Né? Então estejamos firmes nesse propósito, testemunhando, não dando ouvidos, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás, olhando sempre para frente, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. Coisa linda, eu gostaria de ficar falando o dia inteiro sobre esse assunto. E quando eu saio das ruas, das praças, aí é o meu campo de trabalho, ali é o púlpito, é o altar, né, que me traz muita alegria. Olha meus vídeos para você ver para os lugares que eu tenho passado. É uma pena que eu não tenho
postado muitos vídeos, né? Até hoje, mesmo com 78 de idade, eu estou anunciando Jesus Cristo como Salvador. Fiquemos firmes. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. E um meu abraço a todos os irmãos em todo o Brasil. Deus vos abençoe, irmão. Querido Pai Celestial, que as tuas bênçãos sejam derramadas, Senhor, sobre todos os teus servos, tuas servas, os amigos que ainda não são crentes, mas estão me ouvindo. Senhor, abençoa-os, ó Pai, de uma maneira especial, maravilhosa. Aleluia. Salve as suas almas. Aleluia. Entre nestas vidas, Pai. E toma essas famílias todas nas tuas mãos, especialmente esses que estão aqui me ouvindo. Eu peço a Ti, Senhor, para usar de misericórdia, perdoando sempre nossas faltas, nossos pecados e nos abençoando para que continuemos firmes, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Muito obrigado.